Continuamos. Então, o condomínio edilício ele pode instituir a multipropriedade de parte das suas unidades autônomas ou de totalidade das suas unidades autônomas. De que forma? Um instrumento de instituição ou deliberação de maioria dos condôminos. E o que diz o artigo 1358 que? Vamos lá. Na hipótese do condomínio edilício, instituir multipropriedade, um instrumento de instituição ou por deliberação dos condôminos, correto? O regimento interno do condomínio edilício deve prever. Então, nessa hipótese, o que a lei exige que o condomínio preveja, nessa hipótese? O regimento do condomínio deve prever. Então, agora, vamos buscar sintetizar o que diz do artigo inciso 1 ao artigo 11. Os direitos dos multiproprietários sobre as partes comuns do condomínio edilício. Então, vamos lá. Direito multiproprietários sobre partes comuns do condomínio edilício. Então, a primeira coisa. Inciso 2. O que nós temos no inciso 2? Direitos e obrigações do administrador, inclusive quanto ao acesso ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza. Direitos e obrigações do administrador. 3. Condições e regras para uso das áreas comuns. Condições, regras, uso, área comum. 4. Os procedimentos a serem observados para o uso e gozo dos imóveis e das instalações, equipamentos imobiliários destinados ao regime de multipropriedade. Procedimentos a serem observados. Procedimentos. Então, nós temos uso, gozo, de quê? Do imóvel e dos instrumentos, equipamentos imobiliários submetidos, regidos, destinados à multipropriedade. Destinados à multipropriedade. 5. São 11. Vamos lá. O número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo. Número máximo de pessoas a ocupar o imóvel, Imóvel na fração de tempo. 6º, estamos gravando, está tudo bem. As regras de convivência entre os multiproprietários e os ocupantes de unidades autônomas não sujeitos ao regime de propriedade quando se tratar de empreendimentos mistos, Então, regras de convivência. As regras de convivência entre quem? Entre quem? Multiproprietários e aqueles proprietários das unidades autônomas não submetidos ao regime de multipropriedade. Ocupantes de unidades autônomas. Ocupantes, unidades autônomas. Então é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não inseridos, não regidos, não abrangidos, pela multipropriedade. 7º.
Sétimo, a forma de contribuição, destinação e gestão do fundo de reserva específico para cada imóvel, para reposição e manutenção dos equipamentos e instalações imobiliários, sem prejuízo do fundo de reserva do condomínio edilício. Forma de contribuição, destinação e gestão. Então, assim, vamos colocar contribuição, destinação, gestão. Contribuição, destinação, gestão. Fundo de reserva específico. Fundo, reserva específico. Esse fundo de reserva específico é para aquela unidade autônoma submetida ao regime de multipropriedade, correto? O fato de haver esse fundo de reserva específico para fazer face às despesas com reparos dos móveis, instrumentos e equipamentos mobiliários e o próprio imóvel, não implica em não haver um fundo de reserva para o condomínio edilício, correto? É isso que ele está falando. É isso que o artigo diz. A forma de contribuição, destinação e gestão do fundo de reserva específico para cada imóvel, para reposição e manutenção dos equipamentos e instalações imobiliário, sem prejuízo de fundo de reserva, sem prejuízo do fundo de reserva do condomínio edilício. Né? A forma de contribuição, destinação e gestão do fundo de reserva específico para cada imóvel, para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações imobiliário, sem prejuízo do fundo de reserva do condomínio edilício. A possibilidade de realização de assembleias não presenciais por meio eletrônico. Então, vamos simplesmente colocar assim, assembleias não presenciais. Porque o que eu quero é me lembrar do que é o núcleo, né, eletrônico. O nono, que diz o nono, mecanismos de participação e representação dos titulares. Mecanismos, participação, representação dos titulares. Décimo, o funcionamento do sistema de reserva, os meios de confirmação e os requisitos a serem cumpridos pelo multiproprietário quando não exercer diretamente sua faculdade de uso. Funcionamento do sistema de reserva. Funcionamento do sistema de reserva. Meios de confirmação e os requisitos. Meios de confirmação, diz respeito às reservas, né? Meios, confirmação, requisitos a serem cumpridos quando não exercer diretamente a faculdade de uso e de gozo, correto? Requisitos a ser cumpridos pelo multiproprietário. E, por fim, o 11º. Descrição dos serviços adicionais, se existentes, e regras para uso e custeio. Então, acho que não gostaria de ter feito tão apertado assim, mas não tem problema não. Vamos colocar aqui o 11. Vamos colocar aqui o 11, porque eu já vou tirar uma tela. Descrição dos serviços adicionais. Vou colocar aqui serviços adicionais. Serviços adicionais. Uso e custeio. Uso e custeio. O parágrafo único. O regimento interno. Escritura pública ou instrumento particular. Então, regimento interno. Regimento interno.
Regimento interno. Escritura pública. Instrumento particular. Escritura pública. Escritura pública. Escritura pública, instrumento particular. Então é isso. O condomínio de início, ele pode instituir multipropriedade de parte de suas unidades autônomas ou da totalidade das suas unidades autônomas, correto? E mediante como previsão no instrumento de instituição, vamos colocar aqui de uma forma melhor, instrumento de instituição, instrumento de instituição e deliberação, maioria absoluta dos condôminos. Deliberação, maioria absoluta dos condôminos. Né? Deliberação, maioria absoluta, condôminos. Ok. Então é isso. Esse regimento interno desse condomínio edilício pode ser por escritura pública ou instrumento particular. E ele deve prever alguns elementos, né? Deve prever, nos termos do artigo 1358, os direitos do multiproprietário, os direitos e obrigações do administrador, condições e regras para uso das áreas comuns, procedimentos de uso e gozo, tanto do imóvel quanto das instalações e equipamentos imobiliários destinados à multipropriedade, número máximo de pessoas a ocupar o imóvel, regras de convivência entre os multiproprietários e os ocupantes das unidades autônomas, a forma de contribuição, destinação e gestão do fundo de reserva específico para, obviamente, o imóvel, reposição e manutenção dos equipamentos e instalações imobiliárias, sem prejuízo do fundo de reserva do condomínio edilício, a possibilidade de assembleias não presenciais por meio eletrônico, mecanismos de participação e representação dos titulares. Décimo, o funcionamento do sistema de reserva, os meios de confirmação, mecanismos de participação e representação dos titulares, ok? O funcionamento do sistema de reservas, meios de confirmação e os requisitos a serem cumpridos pelo multiproprietário quando exercer diretamente sua faculdade de uso e gozo, ok? Descrição dos serviços adicionais e as regras para uso e custeio. O regimento interno, obviamente, não obviamente. O regimento interno ele pode ser por escritura pública ou por instrumento particular. Então, aqui eu vou tirar uma foto e nós vamos continuar aqui. É, 1358R. 1358R. O condomínio edilício, em que tenha sido instituído o regime de multipropriedade, em parte ou na totalidade de suas unidades, terá
necessariamente um administrador profissional. Então, eu vou colocar aqui condomínio, edilício, multipropriedade, nós teremos um administrador profissional. Teremos um administrador profissional. É isso. E aqui nós temos 5 parágrafos, né? Que vão trazer disposições pertinentes a essa relação do condomínio edilício, da multipropriedade e do administrador. O parágrafo 1º, prazo de duração do contrato. Parágrafo 1º. Prazo, duração, contrato. Livremente estipulado. Ok? Parágrafo 2º. Livremente convencionado, livremente estipulado, livremente convencionado. Ah, não, melhor colocar a palavra convencionado. Livremente convencionado. Parágrafo 2º. O administrador do condomínio será também o administrador de todos os condomínios em multipropriedade de suas unidades autônomas. O condomínio edilício, que tenha sido instituído no regime de multipropriedade, em parte ou na totalidade, terá necessariamente um administrador profissional. Esse administrador, ele é o administrador de todos os condomínios em multipropriedade. Isso é interessante. Eu não posso ter um administrador distinto para aquelas unidades em que há a multipropriedade. Então, o administrador, ele é único. Administrador, vou colocar único. Isso quer dizer o quê? Ele é o administrador do condomínio edilício é o administrador de todos os condomínios em multipropriedade. Vamos dizer o seguinte: o administrador do condomínio edilício é o administrador de todas as unidades autônomas em multipropriedade, ou melhor, de todos os condomínios em multipropriedade. De todos os condomínios em multipropriedade. Ok. Parágrafo 3º. O que diz o parágrafo 3º? O parágrafo 3º diz o seguinte: o administrador será mandatário legal de todos os multiproprietários, exclusivamente para a realização de atos de gestão ordinária, incluindo manutenção, conservação e limpeza de imóvel e suas instalações e equipamentos mobiliários. Então, vamos colocar administrador como mandatário legal para quais atos? Mandatário legal, obviamente, dos multiproprietários, para a realização dos atos de gestão ordinária. Para realização atos de gestão ordinária. Para a realização dos atos de gestão ordinária. Parágrafo 4º. O que diz o parágrafo 4º? O administrador pode modificar o regimento interno quanto aos aspectos estritamente operacionais da gestão da multipropriedade no condomínio edilício. Então, é uma faculdade ao administrador. O administrador poderá. O que ele poderá? O administrador modificar o regimento interno quanto aos aspectos operacionais. Modificar regimento interno
modificar o regimento interno quanto a aspectos estritamente operacionais. Aspectos estritamente operacionais. Ok. E por fim, parágrafo 5º. O que diz o parágrafo 5º? O administrador pode ser ou não um prestador de serviços de hospedagens. Administrador pode ser ou pode não ser um prestador de serviços de hospedagens. Prestador de serviços hospedagem. Então é isso. O condomínio edilício, né, em que há unidades autônomas em multipropriedade, contará com um administrador profissional. Terá necessariamente um administrador profissional. Qual é o prazo de duração desse contrato do administrador com o condomínio? Livremente convencionado. Esse administrador também, ele é único para todas as hipóteses, todas as multipropriedades que existirem naquele condomínio. O administrador do condomínio edilício é o administrador de todos os condomínios em multipropriedade. Ele, administrador, ele é mandatário legal dos multiproprietários, mas apenas para a realização de atos de gestão ordinária. O administrador, ele poderá modificar o regimento interno? Sim, poderá, mas aquela parte que diz respeito a aspectos estritamente operacionais. O administrador poderá modificar o regimento interno quanto aos aspectos estritamente operacionais de gestão das unidades, gestão da multipropriedade no condomínio edilício. O administrador pode ser, como também pode não ser, o prestador de serviço de hospedagem. Agora vamos tirar nossa foto. Uma luzinha. Então, essas são as regras do administrador profissional. S. O que diz o 1358-S? O 1358-S, ele diz o seguinte: na hipótese de inadimplemento por parte do multiproprietário da obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias, é cabível, na forma da lei processual civil, a adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo correspondente nos termos do inciso 8º aqui do 1358, que diz o seguinte: o quórum exigido para a deliberação de adjudicação da fração de tempo na hipótese de inadimplemento do respectivo multiproprietário. Então, nós vamos colocar o seguinte, nós vamos dizer assim, inadimplemento por parte do multiproprietário,
multiproprietário ou parte do multiproprietário, obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias. Despesas ordinárias, extraordinárias. O inadimplemento pelo multiproprietário, né? Daquelas despesas de custeio, o inadimplemento da obrigação de custeio das despesas, obrigação de custeio, inadimplemento das despesas, né? Obrigação de custeio das despesas. Na hipótese de inadimplemento da obrigação de custeio das despesas, é cabível, na forma da lei processual, a adjudicação ao condomínio edilício. Então, vamos colocar e vai ocorrer adjudicação ao condomínio edilício. De quê? Da fração de tempo correspondente. Fração tempo correspondente. Ok, fração de tempo correspondente. 1358S, parágrafo único. 1358S, parágrafo único. O que diz o 1358S, parágrafo único? Na hipótese de um imóvel objeto da multipropriedade ser parte integrante de empreendimento, em que haja sistema de locação das frações de tempo, no qual os titulares possam ou sejam obrigados a alocar suas frações de tempo exclusivamente por meio de uma administração única, repartindo entre si as receitas das locações, independentemente da efetiva ocupação de cada unidade autônoma, poderá a convenção de condomínio regrar que, em caso de inadimplência, então vamos colocar o seguinte: temos um imóvel, esse imóvel é objeto de multipropriedade e ele é parte integrante de um empreendimento em que haja sistema de locação das frações de tempo, no qual os titulares possam ou sejam obrigados a alocar suas frações de tempo exclusivamente por meio de uma administração única. Então, vamos imaginar aqui o seguinte: vamos imaginar um empreendimento, correto? Esse empreendimento, ele tem várias unidades autônomas, correto? Várias unidades autônomas. O imóvel é o imóvel A, vamos colocar aqui, imóvel A. O imóvel A, na hipótese de imóvel objeto da multipropriedade ser parte integrante de empreendimento em que haja, o que tem nesse empreendimento? Sistema de locação das frações de tempo. Então, nós temos nesse empreendimento um sistema de locação, fração do tempo. Ok. Então, nós temos um empreendimento, temos um imóvel A, temos um imóvel B, temos o imóvel C, temos o imóvel D. Esses imóveis, eles estão sob o regime da multipropriedade, correto? E, neste empreendimento, relativamente a esses imóveis, em multipropriedade, nós temos o sistema de locação da fração do tempo, correto? O que ocorre nessa hipótese? Esse sistema de locação de frações de tempo, na qual os titulares possam ou sejam obrigados a alocar as suas frações de tempo exclusivamente por meio de uma administração única. Locação por administração única. Locação por uma administração única, exclusivamente, repartindo entre si as receitas das locações,
independentemente da efetiva ocupação de cada unidade autônoma. Repartição das receitas, locação. Nessa hipótese, nós temos um empreendimento. Esse empreendimento ele é composto de várias unidades, de vários imóveis, e há um sistema de locação da fração de tempo desses imóveis. Nessa hipótese, o que ocorre? Cada um desses imóveis ele vai ser locado, na verdade, a fração de tempo para utilização. E, embora nós tenhamos diversos imóveis, há repartição das receitas de locação, independentemente da efetiva ocupação de cada unidade autônoma. E aí a convenção do condomínio pode regrar nas hipóteses de inadimplência. O que tem a convenção de condomínio? Hipóteses de inadimplência. Nas hipóteses de inadimplência. Esse parágrafo, nós temos que pensar sobre ele, né? Na hipótese de um imóvel objeto da multipropriedade, o imóvel ele é objeto da multipropriedade, é o imóvel A. Ele é parte integrante de empreendimento em que haja sistema de locação das frações de tempo, no qual os titulares possam ou sejam obrigados. Então, é um empreendimento, o imóvel em multipropriedade, ele faz parte desse empreendimento, e há um sistema de locação, em que há sistema de locação das frações de tempo, na qual os titulares possam ou sejam obrigados a alocar por meio de administração única, exclusivamente, né? E aí há a repartição das receitas de locação, estejam as outras unidades ocupadas ou não. Então vamos imaginar que nós tenhamos aí 4 imóveis, A, B, C e D. Esses 4 imóveis que fazem parte desse empreendimento, eles todos estão sob o regime da multipropriedade. Se nós temos a locação mediante a administração única das frações de tempo do imóvel a receita advinda dessa locação nesse período de tempo será repartida por multiproprietários de B, C e D, correto? Será repartida pelos outros multiproprietários. Nessa circunstância, ou melhor, nesse contexto e nestas circunstâncias, o que a convenção de condomínio, do condomínio edilício, poderá trazer na hipótese de inadimplência? O que poderá ocorrer na hipótese de inadimplência? Então, vamos lá. O inadimplente fique proibido de utilizar o imóvel até integral a quitação da dívida. Proibição do inadimplente de utilizar o imóvel até a quitação. Proibição do inadimplente, utilização até quitação. 2. A fração de tempo do inadimplente passe a integrar o pool da administradora. Fração de tempo inadimplente passa a integrar o pool da administradora.
3. A administradora do sistema de locação, que fica automaticamente munida de poderes e obrigada a, por conta e ordem do inadimplente, utilizar a integralidade dos valores líquidos a que o inadimplente tiver direito para amortizar suas dívidas condominiais, seja do edilício, seja do condomínio multipropriedade, até integrar a quitação, devendo eventual saldo ser imediatamente repassado. A administradora do sistema o que vou prever nessa convenção, correto? De que a administradora do sistema fique automaticamente munida de poderes e obrigada a, por conta e ordem do inadimplente, utilizar a integralidade dos valores líquidos que o inadimplente tiver direito para amortizar suas dívidas. Então, nós vamos ter o seguinte: a possibilidade da administradora ela amortizar as dívidas com aqueles valores a que o inadimplente faz jus. Então, simplesmente eu vou colocar assim, possibilidade da administradora, a utilizar a integralidade dos valores líquidos a que o inadimplente tiver direito para amortizar as dívidas do inadimplente. Possibilidade da administradora amortizar a dívida do inadimplente, correto? Com aqueles valores a que ele faria jus do inadimplente, até integrar a quitação, devendo eventual saldo ser imediatamente repassado ao multiproprietário. Então, vamos lá. O 1358S, ele diz o seguinte: na hipótese de haver inadimplemento por parte do multiproprietário, da obrigação do custeio das despesas ordinárias e extraordinárias, é cabível, na forma da lei processual civil, a adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo correspondente. Inadimplemento pelo multiproprietário das obrigações de custeio das despesas. Vou colocar aqui. Obrigação, custeio, despesas. Multiproprietário. Inadimplemento. Ó, inadimplemento, ó, na hipótese de inadimplemento por parte do multiproprietário, da obrigação de custeio das despesas ordinárias e extraordinárias, é cabível, na forma da lei processual civil, a adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo correspondente, na forma da lei processual civil. Lei processual civil. A adjudicação, o condomínio diz, da fração de tempo correspondente. Então é isso. 1358S. 1358S. Na hipótese de inadimplemento pelo multiproprietário da obrigação de custeio das despesas ordinárias e extraordinárias, é possível, na forma da lei processual civil, a adjudicação ao condomínio edilício. De quê? A fração de tempo correspondente, correto?
Então vamos lá. Agora, parágrafo único. E aí eu coloquei o seguinte. Na hipótese de um imóvel, vamos seguindo aqui o esquema. Objeto da multipropriedade, imóvel A. Imóvel A. Ele seja parte integrante de empreendimento em que haja sistema de locação da fração de tempo, no qual os titulares eles sejam obrigados ou possam ser obrigados a alocar suas frações de tempo exclusivamente por meio de administração única, repartindo entre si as receitas das locações, independentemente da efetiva ocupação de cada unidade autônoma, poderá a Convenção do Condomínio Edilício regrar que, em caso de inadimplência, correto? Então, o imóvel A, ele pertence a sistema, ele é multipropriedade, ele é parte integrante de empreendimento em que haja sistema de locação das frações de tempo, na qual os titulares eles sejam obrigados a alocar ou possam ser obrigados a alocar suas frações de tempo exclusivamente por administração única, repartindo as suas receitas das locações independentemente da efetiva locação, correto? Independentemente da efetiva locação. O que a convenção de condomínio pode regrar em caso de inadimplência? Administração única. Pode regrar na hipótese de inadimplência. Parágrafo único. Inciso 1. O inadimplente fica proibido de utilizar o imóvel até integrar a quitação da dívida. Proibição do inadimplente de utilização até quitação. A fração de tempo do inadimplente passará a pertencer ao pool da administradora. A administradora do sistema de locação fica automaticamente munida de poderes e obrigada a, por conta e ordem do inadimplente, a utilizar a integralidade dos valores líquidos para a que o inadimplente faria jus, teria direito, para amortizar as dívidas condominiais do inadimplente, tanto as do condomínio edilício quanto as do condomínio em multipropriedade, até integral quitação. Diferença, saldo imediatamente repassado ao multiproprietário. Correto? Então, aqui nós já vimos o 1358, são regras bem específicas, né? Vamos adiante. (1358) 1358-T. O multiproprietário somente poderá renunciar de forma translativa a seu direito de multipropriedade em favor do condomínio edilício. Então, vamos lá. Nós sabemos que a renúncia é forma de extinção da propriedade, né? Ao contrário do abandono, é imprescindível praticar um ato perante o registro, né? Registro de imóveis, né? Assim como a alienação. Você pratica o ato de registro da renúncia, da multipropriedade. Não, da propriedade. Agora, a renúncia, e se houver a renúncia da multipropriedade, e essa renúncia for uma renúncia translativa, renuncia em favor de o multiproprietário, então nós vamos usar o 1358T, o multiproprietário, 1358T. O multiproprietário somente pode renunciar de forma translativa, então vamos colocar aqui. Multiproprietário. Renúncia translativa. Renúncia translativa
a seu direito de renúncia translativa do direito de multipropriedade em favor, somente em favor do condomínio edilício. Somente em favor do condomínio edilício 1358-T. Parágrafo único. A renúncia de que trata o caput só é admitida se o multiproprietário estiver em dia com as contribuições condominiais, com os tributos imobiliários e se houver com o foro ou a taxa de ocupação. Então, a renúncia translativa do direito de propriedade, de multipropriedade. Renúncia translativa. Renúncia translativa. A renúncia translativa do direito de multipropriedade. Renúncia translativa. Renúncia translativa do direito de multipropriedade. Renúncia translativa do direito de multipropriedade. Renúncia translativa do direito. Renúncia translativa do direito de multipropriedade, somente em favor do condomínio edilício. Quando ele é autorizado, quando se admite essa renúncia? Admite-se em que hipóteses? Se o multiproprietário estiver em dia com as contribuições condominiais, em dia vamos colocar assim. Contribuições condominiais, tributos imobiliários, foro, taxa de ocupação, tributos imobiliários, foro, taxa de ocupação. Então é isso. Nós temos que o multiproprietário ele pode renunciar ao seu direito de multipropriedade e essa renúncia ela pode ser em favor de alguma pessoa. O nome dessa renúncia é a renúncia translativa. Entretanto, o direito conferido para se renunciar à renúncia ao direito de multipropriedade, renunciar translativamente à multipropriedade, somente é permitido em favor do condomínio edilício. Admite-se essa renúncia se o multiproprietário estiver em dia com as contribuições condominiais, com os tributos imobiliários e com o foro taxa de ocupação. Agora vamos para o 1358-U. Nós vamos encerrando o nosso mini curso esquematizado de multipropriedade. Gostaram do nome? 1358-U. 1358-U.
As convenções do condomínio edilício, os memoriais de loteamento e os instrumentos de venda dos lotes em loteamentos urbanos poderão limitar ou impedir a instituição da multipropriedade nos respectivos imóveis, vedação que somente poderá ser alterada, no mínimo, pela maioria absoluta dos membros. Então, vamos colocar o seguinte: Convenção dos condomínios edilícios. Então, nós temos as convenções, a convenção condomínio edilícios, as convenções dos condomínios, convenções condomínios edilícios, convenções condomínios edilícios, convenções condomínios edilícios, memoriais de loteamento, memoriais de loteamento, memoriais de loteamento, instrumentos de venda dos lotes em loteamento urbano, instrumentos, venda dos lotes, venda dos lotes em loteamentos urbanos, em loteamentos urbanos, em loteamentos urbanos. Limitar, impedir o quê? A multipropriedade. Limitar, impedir a multipropriedade dos respectivos imóveis. Vedação que somente poderá ser alterada, alteração da vedação. Como será a alteração dessa vedação? Alteração, meu celular, o tempo. Nós já estamos encerrando. Alteração da vedação poderá ser alterada, no mínimo, pela maioria absoluta. No mínimo, maioria absoluta, no mínimo, maioria absoluta dos condôminos. Ok? Voltamos. 1358T. O multiproprietário, ele pode renunciar em uma renúncia translativa. Renuncia em favor dele. Essa renúncia translativa é admitida, sim, mas somente em favor do condomínio edilício. Correto? O multiproprietário somente poderá renunciar de forma translativa somente em favor, ou melhor, o multiproprietário somente poderá renunciar de forma translativa em favor do condomínio edilício, desde que este multiproprietário esteja em dia com as contribuições condominiais, com os tributos imobiliários e se houver conforo ou taxa de ocupação. Ok. Perfeito. E o 1358-1, as convenções dos condomínios edilícios, os memoriais de loteamento, os instrumentos de venda de lotes em loteamentos urbanos, eles poderão limitar ou impedir a multipropriedade. Poderão. Convenções de condomínios edilícios, memoriais de loteamento, instrumentos de venda de lotes em loteamentos urbanos. Eles poderão, sim, limitar, impedir multipropriedade. E essa alteração, essa vedação, ela poderá ser alterada? Sim, poderá ser alterada. Como? Pela deliberação de, no mínimo, maioria absoluta dos condôminos. Então, pode sim ser previsto que não há limitar ou impedir multipropriedade, mas essa vedação ela pode vir a ser alterada se manifestar, no mínimo, a maioria absoluta
dos condôminos. Então, pessoal, gostaria de agradecê-los muito a presença virtual de todos, né? E terminamos hoje o nosso módulo de direitos reais. Vamos começar o próximo módulo, direito das obrigações, para a primeira fase do concurso de Alagoas, mas não só para a primeira fase do concurso de Alagoas, né? Para os outros concursos vindouros, né? As últimas 3 aulas nós tratamos da multipropriedade, como é recentíssimo, nós não temos ainda questões, concursos versando. Tivemos uma questão, se não me engano, foi na primeira fase do Paraná, para cartórios do Paraná, sobre a multipropriedade. Mas essas últimas 3 aulas nós resolvemos, nós acordamos que faríamos, né, o nosso estudo esquematizado da multipropriedade. Então, gostaria de agradecê-los e continuamos agora adiante com o nosso módulo obrigações. Então, bom dia a todos e até mais.